para chamar a sua atenção para o versículo da nossa reflexão. Se vocês não acreditarem, se o não crerdes, certamente não permanecereis. Se vocês não acreditarem, não serão capazes de permanecer. Em primeiro lugar, deixe-me logo começar dizendo que, de certa forma, esse parece ser um versículo tão óbvio, tão claro, tão contundente, que talvez até dispense qualquer tipo de comentário ou de explicação. Você pode pensar, se vocês não acreditarem, não permanecerão. O que é que alguém pode dizer para complementar uma palavra tão óbvia como essa? É um versículo enfático, claramente diz, se a pessoa não acreditar, ela não será capaz de permanecer, não vai permanecer firme, por exemplo, na confissão da sua fé, na confissão da sua esperança. É óbvio, se a pessoa não acreditar, o seu coração não será, o seu coração não estará firme no Senhor. Como disse, isso pode parecer, Dom Ximenes, tão óbvio, tão claro, tão contundente, que a gente até pensa que a clareza do versículo pode dispensar qualquer comentário adicional. Mas eu acredito que uma averiguação um pouquinho mais apurada por trás do texto, levando em consideração o contexto histórico, vai nos revelar algumas coisas que considero importantes para a nossa reflexão no dia de hoje. Segundo lugar, quero então começar propriamente a nossa reflexão, mostrando para você que na Septuaginta, quero dizer, na tradução dos 70, que é a tradução da Bíblia hebraica para o grego, esse mesmo versículo, Isaías 7:9, se eu não crerdes, certamente não permanecereis, ele é traduzido de outra forma. Ali nós lemos o seguinte, na Septuaginta: se vocês não acreditarem, não serão capazes de compreender. Se o não crerdes, não compreendereis. Meus queridos, deixe-me dizer que isso acontece porque, na verdade, a língua hebraica é uma língua riquíssima, repleta de possibilidades. Para cada letra do alfabeto, você tem uma infinidade de sentidos, de significações, quanto mais para uma palavra. Na sua raiz mais profunda, quando nós lemos, se vocês não acreditarem, não permanecerão, nós também podemos ler, se vocês não acreditarem, não compreenderão. Esse detalhe, ele já começa a fazer um pouquinho de diferença no texto. De certa forma, a pessoa só pode permanecer firme na confissão de uma fé que ela seja capaz de compreender, que ela seja capaz de entender. Com essa tradução, então, o texto aponta para a necessidade de compreensão, mas uma compreensão que tem como ponto de partida a fé. Nós lemos, se vocês não acreditarem, olha, acreditar vem antes. Se vocês não acreditarem, não vão permanecer. E agora, se vocês não acreditarem, não vão compreender. Porque a fé, ela sempre precisa vir antes da compreensão e não depois. Nós aqui temos então o primado da fé. Porque enquanto muitos querem, principalmente hoje em dia, enquanto muitos querem ver para crer, esse texto de Isaías 7:9, ele está apontando para uma via de mão inversa. Ele está dizendo que nós precisamos primeiro acreditar. É somente depois de acreditar que nós seremos capazes de permanecer, de compreender o porquê de tantas coisas que nós ainda não somos capazes de entender, de racionalizar. Exemplo disso nós encontramos claramente
no próprio contexto histórico do capítulo 7 da profecia de Isaías. Veja, por exemplo, no capítulo 6, nós encontramos aquela experiência maravilhosa do profeta Isaías, quando ele viu a corte divina, a glória de Deus, e diante da glória de Deus, o profeta não pôde fazer outra coisa senão colocar sua vida a serviço do sagrado. Eis-me aqui, envia-me a mim. Isso acontece no capítulo 6. No capítulo 7, nós já encontramos o profeta Isaías levantando sua voz em assuntos internacionais. Ele está, por exemplo, criticando a aliança de Israel, quero dizer, o reino do norte, com a Síria, que queriam ambos, a Síria e o reino do norte, conquistar a cidade santa, a cidade da paz, a cidade de Jerusalém, ou seja, o reino do sul. Por trás das linhas, nós aqui somos capazes de compreender que uma guerra civil estava em andamento. O reino do norte, aliado à Síria, queria subjugar e destruir e tomar posse do reino do sul e de Jerusalém. Para isso, valia-se da Síria. O país estava, então, veja que aqui nós temos outra informação. Além de espiritualmente pobre, o país estava dividido numa guerra de irmãos contra irmãos. Nesse contexto, Isaías foi chamado para consolar a casa de Davi, a cidade santa, a cidade da paz. A situação, humanamente falando, ela parecia irreversível. O povo, entretanto, precisava acreditar. Se eles não acreditassem, não permaneceriam. Se eles não acreditassem, não seriam capazes de compreender o que o bom Deus estava fazendo exatamente naqueles dias. Sabe qual foi a mensagem do profeta Isaías? Num contexto desse, numa situação dessa, de país dividido, de guerra civil, de irmãos contra irmãos, onde a derrota parecia iminente, Isaías levanta-se e a sua mensagem é a seguinte: se aquietem, não tenham medo, não se desanimem nos seus corações. Olha, a Síria resolveu fazer-te mal, mas isso não vem do Senhor, esse mal não subsistirá. Portanto, se aquietem, se acalmem e não se desanimem. Que palavra! O povo desfalecendo de medo, seus corações verdadeiramente desanimados. Deus então ordena que eles podem receber um sinal da sua fidelidade. O sinal era uma profecia messiânica. A virgem haveria de conceber, de dar à luz um filho. Seu nome seria Emanuel, que quer dizer Deus está conosco. Apesar da Síria, apesar do reino do norte, apesar do mal que intentam fazer-nos, Deus é Deus conosco. Esse mal não subsistirá, isso não acontecerá. Mas veja, a virgem haveria de conceber, de dar à luz um filho. Como é que alguém haveria de compreender tal sinal se primeiro não fosse capaz de acreditar? Humanamente falando, o profeta falava de algo impossível. As pessoas não conseguiriam racionalizar tal ação de Deus. Elas precisavam apoiar-se na promessa, na palavra, na fidelidade. Elas precisavam primeiro acreditar. Acreditando, permaneceriam. Acreditando, ainda haveriam de compreender. Você percebe onde é que nós chegamos? Deus iria salvar o seu povo, Deus queria consolar o seu povo,
Deus queria animar a fé do seu povo, mas para isso eles precisavam, como sempre, primeiro acreditar. Somente acreditando, eles seriam capazes de compreender. Você percebe que nós aqui já temos dois verbos por trás de uma única palavra, dois verbos que indicam duas ações que derivam única e exclusivamente da fé verdadeira. Em primeiro lugar, nós vimos que acreditando é que nós somos capazes de permanecer na confissão da nossa fé, na confissão da nossa esperança. É acreditando que nós somos capazes de permanecer fiéis à verdadeira estrutura do nosso ser, a verdadeira essência de quem nós de fato somos. Somente acreditando. Segundo lugar, nós vimos como a tradução da Septuaginta, ela vem enriquecer o texto, dando-nos a possibilidade de entender o mesmo versículo, a mesma palavra, a partir da emergência do primado da fé em todo o processo de compreensão. A palavra do Senhor dirigida às nossas vidas, a obra que o Senhor está dirigindo às nossas vidas, a obra que o Senhor Deus está fazendo primeiramente em nós, ao redor de nós, em nossas famílias, em nossas igrejas, em nossa cidade, em nosso país, no mundo em que nós vivemos. Em termos práticos, o que nós temos aqui com esses dois verbos significa muita coisa. Primeiro, sabemos que tudo isso foi escrito também para nós hoje, para a construção da nossa fé, instrução da nossa esperança. Segundo, porque essa palavra ela coloca um ponto em cima do i, coloca as coisas no seu devido lugar. O que eu quero dizer é muito simples. Isso só poderá ser compreendido com o coração. Deixa eu olhar para você e falar então de coração para coração e perguntar para você, pedir para você um momento de reflexão interior, pedir para você olhar para dentro de você mesmo. Tem gente pagando centenas de milhares de dólares para fazer essa volta na Terra, nessas mini espaçonaves que estão sendo construídas, mas a maior de todas as viagens é de apenas 30 centímetros, da cabeça para o coração, não custa nada, não envolve distância nenhuma, além de 30 centímetros. Cabeça para o coração. Nessa perspectiva eu te pergunto, será que você está triste hoje? Será que você está vivendo um momento difícil na sua vida? Quem sabe passando por uma grande provação, atravessando um deserto na sua vida? Talvez você hoje não sabe o que fazer em relação a determinada situação, está sendo alimentada por uma grande dúvida, está cansado, está cansada de esperar, sem ver uma solução para aquilo que hoje te oprime. Será que você tem que enfrentar aí adiante uma grande luta? Está passando por uma grande dor, por isso se sente desanimado, desanimada, sem forças para continuar? Será que você precisa urgentemente sondar o solo do próprio coração para assim rever o seu relacionamento com Deus como um relacionamento independente de tudo que te aconteceu, de tudo que está te acontecendo? Deus não traz o sofrimento, Ele muito pelo contrário nos ajuda a atravessá-lo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor é o meu pastor, Ele há de me guiar, e eu hei de atravessar desertos, vales, tempestades, porque o Senhor comigo está. Você se identifica com alguma dessas situações que acabei de descrever? Saiba, acredite no fundo do seu coração que essa palavra, a palavra de hoje, é uma palavra que quer desafiar você na sua luta, na sua dor, na sua provação, no deserto que você está atravessando. É uma palavra que deseja te animar, te fazer capaz de continuar, te fazer capaz de não desistir. Você precisa acreditar que para permanecer firme, você precisa, exatamente,
Precisa acreditar. É somente acreditando que firmes permaneceremos. É somente acreditando que compreenderemos. Essa é a palavra que o bom Deus está nos enviando. Ele deseja nos fortalecer. Mas aqui você não pode esquecer o principal. Não pode esquecer o maior de todos os sinais. Se aquele povo lá precisava de um sinal, quem sabe nós também hoje precisamos. Mas esse sinal que o bom Deus deu ali, nós já temos aqui em toda a sua plenitude. Esse sinal já é nosso. Sabe por quê? Porque a Virgem já concebeu. Ela já deu à luz o filho. Emanuel já nasceu. Deus é sempre Deus conosco. Ele nunca nos deixará. Não adianta Rezim, não adianta a Síria, não adianta o reino do norte, não adianta nada. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Mas tudo tem o seu tempo. O que para Isaías era apenas uma visão do futuro, para mim e para você já é realidade. Há pouco tempo nós celebramos o Natal de nosso Senhor. A Virgem já concebeu, ela já deu à luz um filho, Emanuel, filho de Deus, nosso irmão. Porque ele vive, nós também viveremos. Porque ele venceu, nós também venceremos. Aleluia! Glória a Deus por isso. Por uma questão de tempo, eu tenho que dar uma corridinha. Ainda tem mais. Por trás de Isaías 7:9. Suas possibilidades estão longe de serem esgotadas. O tempo de uma preleção nem é suficiente. Quero chamar a sua atenção para a possibilidade de traduzir essa mesma palavra de uma forma ainda diferente. Diferente e mais enriquecedora do que nós já temos diante de nós. Veja bem, onde nós lemos: se vocês não acreditarem, não poderão permanecer firmes. Se vocês não acreditarem, não poderão compreender. Nós também podemos traduzir, por causa da riqueza da língua hebraica, nós também podemos traduzir: se vocês não acreditarem, não sobreviverão. Se não acreditarem, não permanecerão. Se não acreditarem, não compreenderão. Se não acreditarem, não sobreviverão. Você percebe onde é que nós chegamos? É acreditando que a gente permanece. É acreditando que a gente um dia, uma hora, compreende o porquê de tantas coisas. Mas é também acreditando que nós haveremos de sobreviver. Sobrevive aqui, isso é o mais bonito da história, não carrega a ideia de mera sobrevivência. Como uma pessoa que sobrevive a um atentado terrorista. Como uma pessoa que sobrevive a um acidente grave de carro, de moto, de avião. Pelo contrário, sobrevive aqui, guardada a ênfase original da palavra, tem a ver com viver mais. Tem a ver com ir além. Viver além dos problemas e das dificuldades. Viver acima dos problemas e das dificuldades e das contradições, por mais duras e difíceis que elas sejam. É como se você agora ouvisse uma voz te dizendo, e olha que você está ouvindo uma voz te dizendo: filha, filho, tenha medo não. Não se espante. Não se desanime o seu coração. Entenda, compreenda, olhe tudo com os olhos da fé. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Tudo depende de como você olha, de como você enxerga, de como você resolve ver as coisas. Existe uma vida para além desse problema. Não uma vida de mera sobrevivência, mas uma vida de viver mais e melhor. Existe uma vida para além dessa dor, para além desse deserto, para além dessa dificuldade, para além dessa perda, para além dessa angústia, para além dessa contradição. Em termos práticos, isso significa muita coisa. Aqui nós somos convocados ao primado da fé em nossa vida diária.
ao primado da espiritualidade no nosso dia a dia. Muitas vezes nós olhamos as circunstâncias e depois pensamos que precisamos ter fé. Na maioria das vezes, se não sempre, todos os momentos, nós precisamos primeiro olhar para Deus, para depois então prestarmos atenção nas circunstâncias. O texto claramente nos diz que nós precisamos acreditar. É somente acreditando de verdade mesmo, que seremos capazes de permanecer, de compreender, de sobreviver tantas lutas e batalhas. Somos chamados e encorajados a viver além das crises, dos desertos, das tempestades, das provações, das tentações e das contradições. Somos chamados a sobreviver, a viver mais e além de tudo isso. Aqui precisamos entender de uma vez por todas que só a fé pode nos levar além. Só a fé pode nos dar a força para permanecermos, compreendermos e vivermos mais e melhor. Essa é a palavra que nos vem do Evangelho de hoje, o Evangelho do profeta Isaías. Uma palavra escrita há 2.700 anos antes de nós, no entanto, uma palavra que pode ser mais atual para mim e para você, para a nossa situação hoje, do que a primeira página do jornal de hoje. Você está vivendo uma contradição? Desça fundo no solo do seu coração, faça uma revisão de toda a sua caminhada. Você está cansado? Creia que Deus pode te fortalecer. Você está vivendo uma situação difícil? Saiba que Deus é maior do que tudo, do que todas as situações. Ele pode te levar às águas de descanso e assim também aos pastos verdejantes. Ele pode te dar vitória. Você não sabe o que fazer diante dessa situação? Apenas acredite. Com a fé de uma criança, o bom Deus em tudo há de te dar compreensão. Ele vai te fazer ver e enxergar além de toda dúvida, além de toda escuridão. Você tem que enfrentar uma luta difícil? Se sente fraco? Permaneça firme na esperança. Siga firme o caminho, a estrada que espera os seus primeiros passos, mesmo que hoje eles sejam trôpegos e titubeantes. Mas siga adiante, não desista. Preste atenção no que vou te dizer, considero importante. A vida pode não ser fácil. Ela envolve perdas, dores, dias escuros e difíceis. Mas mesmo assim ela é boa. Quando você não souber o que fazer, simplesmente decida continuar caminhando. Você não precisa vencer sempre. Aliás, você sabia que muitas vezes nós vencemos exatamente quando pensamos que perdemos? Muitas vezes, quando nós perdemos, é que nós vencemos. Visite seu passado, procure fazer as pazes com ele. Não deixe que o seu passado estrague e consuma o seu presente. Ore, coloque tudo diante de Deus, se arrependa com sinceridade, comece a viver uma nova vida. Deus, Ele não é conivente com os nossos pecados. Ele quer de nós arrependimento verdadeiro, nova vida de verdade mesmo, compromisso sério. Deus quer fazer uma grande obra em sua vida. Ela começa com a transformação do que nós somos lá dentro. Portanto, quanto mais cedo começarmos a pensar diferente, mais rápido a obra do Senhor será realizada em nossas vidas. Nunca esqueça, tudo pode mudar. A qualquer momento, tudo pode mudar. Num piscar de olhos, Deus pode começar a fazer uma obra nova na sua vida, algo extraordinariamente novo. Deus muda a situação. Deus pode mudar todas as situações. Nunca é tarde para escolher a vida. Sorria mais. Procure a felicidade verdadeira que não está nas coisas. Não guarde rancor, perdoe. Não dê ouvidos a tudo que as pessoas dizem sobre você. Faça amigos, acredite em milagres. Entenda, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Deus nos ama por quem Ele é e não pelo que nós somos ou merecemos.
Deus nos ama por quem Ele é, não pelo que nós somos ou merecemos. Nunca desista da Bíblia. Mantenha sua Bíblia aberta, sua vida de oração intacta. Seja fiel nas suas contribuições. Não deixe de vir aos cultos, ouvir a palavra do Senhor. Louve, adore, seja sempre agradecido. Faça isso de todo o coração. Não participe da vida somente como espectador. Faça sempre a sua parte. Tudo que você pode fazer. Acredite que o melhor ainda está por vir. Então levante-se, seja um homem corajoso, seja uma mulher corajosa, porque não importa como tudo está hoje, agora, como tudo hoje parece, mas como tudo pode ficar pela ação gloriosa de Deus na sua vida. Faça como Paulo, mesmo preso, ele não deixou de louvar o Senhor em tudo e por tudo. Permaneceu firme na confissão da sua esperança. Na cadeia cantou louvores. Quem vive assim, sobrevive. Quero dizer, vive mais e melhor. Escolha sempre o caminho da vida, da paz, da fé, da obediência, da santidade. O bom Deus vai te abençoar. Quero terminar lembrando que quem acredita vai seguir adiante. Quem acredita não tem outra escolha, não tem outra opção, não pode, não deve olhar para trás, somente para frente, para cima, para frente, para cima, para frente, para cima. Nós vimos como o versículo em hebraico, versículo 9 do capítulo 7 é forte nas suas possibilidades de aplicação. Quem acredita vai permanecer firme. Sabe que essa palavra é fortíssima. Esse permanecer firme, não é? Não vem o firme. Por causa da riqueza da língua hebraica, significa a firmeza da base de uma coluna. Você sabe aquele prego que está bem colocado na parede? Aquele que você colocou uma furadeira, colocou uma bucha e botou o parafuso forte. E o que você colocou lá não pode ser abalado, não pode cair. A palavra firme aqui designa esse tipo de firmeza. A mesma palavra serve também para designar uma certeza. Mas a certeza que vem de uma aliança firme. Não a aliança entre duas pessoas, entre dois seres humanos, frágeis, falhos, pecadores. Mas a aliança firme que está ancorada nas promessas do Senhor, na palavra de Deus. Serve também para indicar segurança. Segurança de uma pessoa que está prestes a receber algo certo e seguro, porque garantido por Deus, por isso não há o que temer, a quem temer ou por que temer. Nem o reino do norte, nem a Síria e nem ninguém. Onde nós tínhamos permanecer, compreender e sobreviver, 3 verbos que indicam 3 ações concretas. Agora nós temos firmeza, certeza e segurança. 3 substantivos femininos que indicam a qualidade, o estado daquilo que está firme, daquilo que é certo, daquilo que está seguro. Amém? Pela força dessa palavra, você pode seguir adiante, pode permanecer firme. No tempo certo, há de compreender todas as coisas, há de sobreviver tudo que está te acontecendo, que hoje, quem sabe, procura diminuir sua vida, sua fé, seu amor, sua esperança. Tenha certeza, cante, comece a louvar, porque como diz o cântico, com Cristo no barquinho das nossas vidas, tudo vai muito bem e o temporal ele há de passar. Amém? Deus abençoe as suas filhas e os seus filhos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.